Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Estamos iniciando mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, rogando a Jesus que nos proteja, que a espiritualidade esteja conosco nessa sala, que a equipe de Ismael, benfeitor do Brasil, que cuida com tanto carinho da família espírita e de todos aqueles que se interessam pelos assuntos doutrinários, que nesse momento possamos ser envolvidos por esses amigos. Nós abraçamos ao Balque, a Xanri, a coordenadora, o nosso coordenador da rede, dessa grande rede de fraternidade, José Aparecido, como aos nossos irmãos que estão nesse momento sintonizados com a Rádio Nova Fraternidade de Maceió, com a Rádio Fraternidade de Uberlândia, com os companheiros da FEAC, de toda a rede Amigo Espírita. E nós gostaríamos de abraçar também a Carla Porto Fabris. Carla, sempre bom estar te reencontrando. Marcelo Luz, Jurandir, todos que encontram no chat. E eu peço que na noite de hoje possamos trabalhar juntos, endereçando perguntas, ponderações, e estaremos tentando, dentro das nossas limitações, trabalhar os aspectos que envolvem a nossa doutrina, dentro desse assunto desafiador para todos nós, que é o tema 4º do livro Leis de Amor, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel aos médiuns Francisco Xavier e Valdo Vieira. Capítulo 4º, intitulado Divórcio, Suicídio, Aborto. Então nós vamos iniciar com a primeira pergunta, que foi formulada assim pelos companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a esse benfeitor do Brasil, Emmanuel. Questão de número 1. E eu peço ao nosso companheiro Arnaldo que coloque no chat para que os companheiros possam acompanhar. Vamos lá. Compreendendo-se que muitos casamentos resultam em uniões infelizes, e às vezes até mesmo profundamente antipáticas, induzindo os cônjuges ao divórcio, como interpretar a fase de atração recíproca, repleta de alegria e esperança, que caracterizou o namoro e o noivado? Pergunta muito interessante, porque ela vem focar exatamente aqueles aspectos que envolvem a fase de atração recíproca, dentro de um contexto que muitos casamentos são resultados de uniões infelizes, e em alguns casos até profundamente antipáticas. Então vamos refletir com Emmanuel sobre esse momento mágico que envolve os corações dos nubentes. Resposta. Qualquer pessoa que aspire a um título elevado passa pela fase do encantamento. Esfalfa-se o professor pela ascensão à cátedra. Conseguindo o certificado de competência, é imperioso entregar-se ao estudo incessante para atender às exigências do magistério. Esforça-se o acadêmico pela conquista do diploma, que lhe autorize o exercício da profissão liberal. Laureado pela distinção, sente-se compelido a trabalho infatigável, de modo a sustentar-se na respeitabilidade em que anela viver. Assim também o matrimônio. Olha que interessante. Como que Emmanuel trabalha o assunto. Ao ser indagado sobre a fase de atração recíproca, ele vai trazer um paralelo com a condição do professor que luta pela ascensão à cátedra, pelo acadêmico, pela conquista do diploma, enfim, por aquela condição que define uma motivação. E a motivação, ela é
vamos dizer assim, startada, ela é iniciada a partir dos interesses, das explosões do magnetismo, das vinculações que se iniciam numa troca de olhar, ou mesmo na busca que o indivíduo empreende para uma conquista de uma posição, de uma profissão, enfim. A luta, efetivamente, ela é promovida pelo estímulo que a ideia, a emoção e os sentimentos vão promovendo na intimidade. Da mesma forma, o matrimônio. Ou seja, a fase de atração recíproca, que vem repleta de alegria e esperança, que caracterizou o namoro e o noivado, é o ponto imprescindível e importante para o início de todo um desiderato, em que os nubentes, no caso, o casal, vai lutar para efetivamente ascender ao cume das realizações que foram definidas, que foram elaboradas, que foram compromissadas no mundo espiritual. E da mesma forma, quando ele utiliza o exemplo do acadêmico, que vai lutar sempre para estar laureado de distinção, para sustentar a respeitabilidade em que anela viver. Portanto, não só a luta para definir, ampliar, dinamizar o certificado de competência, mas como também o trabalho para manter a distinção, para promover a respeitabilidade em que todos anelamos viver. Assim também o matrimônio. Pergunta de número 2. Como interpretar as contrariedades e desgostos domésticos? Como interpretar as contrariedades e desgostos domésticos? Vamos lá. Contrariedade e desgosto no âmbito da intimidade doméstica. Resposta do benfeitor. O homem e a mulher aguardam o casamento, embalados na melodia do sonho. Entretanto, atingida a convivência no lar, surgem as obrigações decorrentes do pretérito, através do programa de serviço traçado para cada um de nós pela reencarnação, que nos compele a retomar, na intimidade, todos os nossos erros e desacertos. Vamos tentar aqui rapidamente comentar, porque eu costumo dizer que comentar Emmanuel é muita pretensão. Mas só para trazer para a nossa realidade mais simples, dentro das nossas limitações e das nossas incipiências, o Emmanuel vem dizer que tanto o homem quanto a mulher, sem distinção, razão e sentimento, aguardam o casamento. Antes de falar do matrimônio em si, se vocês me permitem, eu gostaria até, já que eu falei razão e sentimento, homem e mulher, gostaria de dizer sobre a necessidade do indivíduo, do espírito, que sonha, que aguarda o casamento. O casamento com a vida. O casamento com os propósitos de evolução. O casamento com a humanidade. O casamento com a sociedade, que é lei natural, imprescindível para a evolução espiritual dos seres. Mas no caso aqui, homem e mulher, aguardam o casamento, embalados na melodia do sonho. Me chamou muita atenção essa terminologia usada por Emmanuel. Melodia do sonho. É a musicalidade, é a poesia, é a arte que caracteriza os sonhos.
os sonhos autênticos, os sonhos, vamos dizer assim, divinos. Nós temos um poder criativo transcendente de engrinaldar os nossos sonhos com expectativas de um valor inquestionável. Aí vem Emmanuel, coloca uma vírgula na frase e diz assim: entretanto, atingida a convivência no lar, ou seja, quando chega-se no ponto de conviver, até tem um amigo que costuma dizer que viver não é complicado, complicado é conviver. Porque o conviver é estar junto, dividindo, trocando, ponderando, discutindo, analisando, reanalisando, construindo, reconstruindo e por aí vai. E na intimidade do lar, o que caracteriza, acima de tudo, é que as máscaras vão ficando pelo caminho. E nós vamos nos apresentando na convivência tal qual é a nossa posição espiritual. Não tem como esconder. A árvore dentro de casa, ela mostra os frutos mesmo. A gente sabe que os frutos são conhecidos de alguma forma, mesmo fora do lar, mas no lar acima de tudo, não é mesmo? Por quê? No lar vai surgir as obrigações. Antes de continuar a frase, surgem as obrigações, o dever. Nós poderíamos apenas aqui, a título de didático, de dizer que, muitas vezes embalado na melodia do sonho, nós, quanto espíritos ainda muito fragilizados, muito tenros, muito infantis, nós temos uma tendência a buscar o voo maior, a liberdade. E esquecemos que para conquistar liberdade ampla, primeiro o ser, nós, o aprendizes que somos, precisamos nos compromissar com o dever. Porque estabelecendo a obrigação como roteiro, priorizando as responsabilidades, automaticamente nós estaremos anunciando para nós mesmos a libertação daquelas peias ainda que nos dificultam de dar voos maiores. Ou seja, para construir um grande edifício, temos que começar com um simples tijolo, com as obrigações da base. Então, surgem as obrigações. Só que aí Emmanuel vai completar essa frase dizendo assim: decorrentes do pretérito. Bom, por que decorrentes do pretérito? A partir do momento que nós estamos analisando aquele casal que está dando os primeiros passos, né? Está trocando as juras de amor, está naquele romantismo extremamente importante. E aqui ele vem dizer que entrou no dia a dia das obrigações, vai surgir os desafios do pretérito. Por que o pretérito? Se o casal está iniciando agora a jornada. Emmanuel, quando define alguns apontamentos, a gente tem que tomar cuidado, porque ele vem trazer alguma coisa de importante lá na frente. Aí continua o pensamento do pretérito através do programa de serviço traçado para cada um de nós pela reencarnação. Ponto. Que nos compele a retomar na intimidade todos os nossos erros e desacertos. Então aqui, se vocês me permitem, será que nós poderíamos concluir aqui que todos os casamentos, eles trazem um programa de serviço vinculado aos processos
que nós fomos elaborando, que nós fomos sedimentando, que nós fomos construindo no nosso passado espiritual? Não tenhamos dúvida. O próprio Emmanuel, ele tem um pensamento que nós gostamos muito de citar. Afirma o evangelizador do Brasil que a vida é um constante encontro, reencontro, e que Deus abençoe para que não haja desencontros. Nós estamos encontrando com a circunstância, com as pessoas, mas a partir do momento que nós começamos a nos intercambiar com mais sutileza, com mais intimidade, ou vamos dizer assim, com mais praticidade, desabrocha o que vem a ser reencontro. Por isso, Carla Porto Fabres, nossa querida companheira da Sala Falando Espiritismo, ela está dizendo assim, e eu vou pedir permissão para ler. Muitos compromissos assumidos em vidas pretéritas, e nem sempre conseguimos cumpri-los. Esquecemos a paciência, a tolerância, a alegria. Sim, e por isso, Carla, nós estamos de volta no cumprimento das obrigações que foram estabelecidas no mundo espiritual. Quando estabelecemos projetos de vinculações carnais, o carnal no seu sentido simbólico, porque um casamento pode ser um casamento espiritual ou um casamento puramente material. Mas independente de qual a caracterização desse casamento, se estabeleceu a responsabilidade é porque vínculos sustentaram os projetos. Não tenhamos dúvida. Aí nós temos que voltar à questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Está lá no Livro dos Espíritos. Nós temos que voltar no Livro dos Espíritos sempre. Nós temos que estar assim, bem sintonizados com o pensamento kardeciano. No Livro dos Espíritos está configurado que Deus nos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Para uns, expiação. Para outros, missão. Então, não tenhamos dúvida que tanto na expiação quanto na missão está implícito, no caso das relações, um novo projeto para a reconstrução. Bom, aí nós podemos trazer um pensamento do Arnaldo. O Arnaldo está dizendo assim: Arnaldo, um grande abraço, meu amigo. E, como sempre, endereçamos as nossas melhores vibrações a todo o movimento espírita da nossa querida Santa Rita do Sapucaí, não é? A nossa Raquel, todos os nossos irmãos. Mas, Arnaldo, você está dizendo: creio que nem todos os casamentos, pois existem casamentos que ocorrem por acidente de percurso ou não. Ok, eu não sei se você está efetivamente fazendo uma pergunta ou apenas uma colaboração. Mas vamos lá. Vamos relembrar. André Luiz define para nós na sua obra, por exemplo, no livro Nosso Lar, quando no capítulo que trata do casamento, Clarencio define que existem 3 tipos de casamento. Os casamentos provacionais, os expiatórios e os casamentos missionários. Não é? Os missionários são raros aqui na Terra. São aquelas almas que se comprometem com grandes causas, a causa da humanidade. Não é? Nós poderíamos aqui rapidamente lembrar de Mahatma Gandhi com Indira, poderíamos relembrar de casamentos como Hippolyte Léon Denisard Rivail, Gabi, Amélie Boudet, né? E por aí vai. A gente poderia buscar na história, mas personalizar nem sempre é o bom caminho, porque nós podemos cometer erros, não é mesmo? Na avaliação da intimidade dos corações. Mas
Os casamentos expiatórios são casamentos que costumam ser tratados como um acidente de percurso, como Arnaldo definiu. Então, um exemplo: o indivíduo reencarna com o compromisso de estabelecer um vínculo, porque nem todos reencarnam com o compromisso de estabelecer o vínculo no seu sentido de um casamento. Casamento aí, no caso, homem e mulher, ou dois corações, não é? Sem partidarismo, sem preconceitos, enfim. Mas vamos estabelecer a seguinte ordem. E, de repente, no meio do percurso, o indivíduo, por uma questão de ilusões e responsabilidades, enfim, ele pode desviar o roteiro. Não pode? Pergunto a vocês da sala. E aí a doutrina espírita vem nos mostrar com clareza que sim, porque nós temos o livre-arbítrio. Fatal só é a morte, só é a desencarnação, ou então a reencarnação. Nós podemos mudar o destino sem sombra de dúvida, mas é muito importante que a gente se lembre que existem situações que, mesmo como um acidente de percurso, que pode se transformar num casamento de pura expiação, e casamento no seu sentido de relacionamento, não é? Não é porque tem que estar casado oficialmente é que vai caracterizar um casamento. Por isso é que eu costumo dizer que nós temos vários tipos de casamento na nossa vida. Tem aqueles de maiores responsabilidades, né? E outros que são, vamos dizer assim, compromissos que nós vamos assumindo em nível cíclico. Por exemplo, você tem um casamento estabelecido com seus irmãos, com sua mãe, com seu pai. É um compromisso de uma relação a dois, mas que não efetivamente vai estabelecer uma vinculação de maior intimidade dentro dos planos que nós poderíamos aqui refletir com cuidado, mas entrando até no âmbito da intimidade, das questões da própria sexualidade, enfim. Mas o que vale aqui para nós é que nós temos muitos casamentos. O mais importante é com a vida. O casamento mais importante é com Deus. O casamento mais importante é com as nossas responsabilidades. E quando nos vinculamos a um coração, nós estamos nos comprometendo com projetos, não é mesmo? Nós estamos estabelecendo metas, objetivos que nós devemos nos esmerar. Emmanuel vem definindo para nós que em todas essas relações, por mais, Arnaldo, por mais que a princípio tenha uma ideia de um acidente de percurso, mas em todas as relações não tenhamos dúvida de que o passado volta. Pode ser o passado nosso e que vai estabelecer algum nível de responsabilidade com esse coração que eu estou encontrando agora, como pode ser os nossos vínculos de ontem que acabam, entre aspas, favorecendo em tese um acidente de percurso, mas não tenhamos dúvida de que mesmo nos planos da expiação, nós vamos aprendendo. No próprio Livro dos Espíritos, por exemplo, no capítulo 5, me vem à memória agora, na parte terceira, eu vou ver se eu acho rapidamente, naquele tópico da lei de conservação, achei, privações voluntárias e mortificações. Nós vamos entender aqui que existem situações que, por mais que se caracterizam como expiatórias, mas elas vão definir oportunidades de soerguimento para o espírito. E que o espírito pode efetivamente transmutar do que é expiatório para um plano de mais edificação. Não é isso? Enfim, então, voltando, o que nos chama muita atenção é essa questão, portanto, do pretérito que volta para estabelecer, então, que nas dificuldades domésticas, nos empeços, nós temos oportunidades de avaliar limites e observar possibilidades. Ou seja, quando nós temos situações adversas, a vida está nos mostrando que nós precisamos de nos curvar na obediência e na resignação. Mas, ao mesmo tempo, dentro dos próprios percalços, nós somos convidados a desenvolver habilidades,
no trato, no diálogo, na conversação, nas vibrações, na prece, no silêncio, na paciência, na benevolência, na renúncia, no sacrifício, o tempo todo. A vida vai nos convidando, portanto, para o soerguimento. Por isso, nos vem à memória, Emmanuel define no livro Pensamento e Vida que a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos positivos, reflexos negativos. Nós estamos tendo nos filhos reflexos das nossas imperfeições, das nossas virtudes, como os filhos refletem para nós, educadores, refletem para nós possibilidades de desenvolvimento de carinho, do trabalho de sensibilização para nos tornarmos mais paternais, maternais, quanto numa relação, por exemplo, a 4, pai, mãe, um casal de filhos, nós temos oportunidade de encontrar extraordinárias possibilidades para que a manjedoura possa ser acolhida por todos os familiares como, vamos dizer assim, a meta principal. A manjedoura que nos faz lembrar de José, que nos faz lembrar de Maria e que faz Jesus nascer no Natal de cada dia, dentro de todas as relações, como estas que nós estamos estabelecendo agora com todos os nossos irmãos da rede Amigo Espírita, com todos os nossos corações amigos que compõem o grupo que está ligado às frequências da Rádio Nova, Fraternidade de Maceió, as demais retransmissoras, a todos nós que estamos aqui na sala falando Espiritismo, e o nosso coração fica tão feliz quando a gente encontra tantos amigos vibrando, participando, endereçando perguntas, discordando, vibrando, lutando juntos, para que no final do trabalho estejamos todos, depois de vencer as nossas diferenças de pensar, mas acima de tudo, arrimados pelas nossas possibilidades de sentir amizade, respeito, igualdade, fraternidade, a gente geralmente consegue terminar os nossos encontros sempre felizes por esses instantes em que banqueteamos com Jesus, porque Ele tem nos oferecido o pão da vida, a doutrina luz que esclarece e que vai efetivamente eternizando dentro de nós essa bandeira luz chamada caridade. Portanto, nesse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, o nosso convite é juntos, auxiliados por Emmanuel e por essa equipe de tantos corações, de tantos espíritos, tendo ele Chico Xavier e tantos outros corações, nos aproximarmos do entendimento kardeciano e da vivência do Evangelho. Questão de número 3. Vamos lá. E eu peço que vocês enviem as considerações, as perguntas, para que o trabalho seja construído em grupo. Vamos lá. Pergunta de número 3. De modo geral, quem é, nas leis do destino, o marido faltoso? De modo geral, hein, gente? Quem é, nas leis do destino, o marido faltoso? Resposta de Emmanuel. O marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Confesso a vocês hoje, quando estávamos passando pelo texto, de alguma forma nos preparando para dialogarmos e recordarmos com vocês nesse espaço Amor e Sabedoria de Emmanuel, quando eu li esse texto, me veio à memória a descrição poética, romanceada, de uma história belíssima.
narrada pelo próprio Emmanuel através das mãos Luz Chico Xavier. Nos referimos à obra há 2000 anos. E na humildade de Emmanuel, nessa condição de um espírito nobre, que não fala do erro alheio, mas sempre procura buscar na própria história, na sua intimidade, aqueles pontos que precisam ser sempre revigorados, dinamizados e sublimados. Quando ele fala, o marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia... E quando eu li o homem que um dia, me veio à mente a história do senador Públio Lentulus Cornélius e a sua esposa Lívia Lentulus. Quando ele, Emmanuel, na personalidade desse senador vigoroso, homem justo, por sinal, enérgico, compromissado com as leis romanas, com a república, com o império, com o senado, ele efetivamente se permitiu ser envolvido nas teias da mentira e da intriga que tentavam difamar o coração da sua alma gêmea. Aquele espírito que efetivamente é a sua alma eternizada. É discutível a questão das almas gêmeas? Depende do ponto de vista. Não existe metade de um, metade de outro. Mas existem espíritos que se completam. O próprio Emmanuel explica isso para nós no final do livro Consolador e nas entrelinhas de muitas das suas obras. Mas o que vale não é a discussão, e sim a essência. O amor, as relações afins, elas são fatos. As relações antipáticas são aqueles pontos que nós nos desvinculamos de alguma forma de relações que estavam caminhando no processo da construção. Antipatia existe aonde houve um dia simpatia, não tenhamos dúvida. Nós sabemos que existem inimizades e inimigos. Sabemos que temos adversários, que são muitos, dentro de um plano de elaboração da própria vida na lei de sociedade. Mas as almas afins, elas efetivamente estabelecem, vamos dizer assim, um roteiro a expressar o amor verdadeiro que dimana de Deus. E ele, naquela ocasião, efetivamente, dentro de um plano de preconceitos, dentro de uma linha de uma sociedade que estava completamente corrompida, mesmo a sua família, que não estava vinculada àqueles processos de então, mas acabou que a parentela corporal se aproximou e criou uma teia de inveja, de despeito, de ciúme. E a sua companheira, que já, embora não sendo ainda vinculada ao cristianismo, ela apresentava-se como uma verdadeira seguidora de Jesus, pela sua conduta, pela sua alma vibrante, pela sua condição de profundos sentimentos enobrecidos. E mesmo assim ele, o seu marido, permitiu-se ser envolvido pelas teias. E isso ocasionou uma dramaticidade, uma dificuldade na vida de toda a sua família. E acabou que ele deu muito mais ouvido às injustiças do caminho do que à luz que brilhava na sua casa, a sua
Augusta Lívia. E é muito interessante porque o próprio Emmanuel, através de Chico Xavier, definiu certa feita que, por conta desta opção em abraçar o Império Romano em detrimento ao Evangelho e a fé que sustentava a sua própria casa, espiritualmente ele quedou e criou um grande abismo entre sua alma amorosa, embora cruel e orgulhosa da época, para com este coração que o perdoou na plenitude das expressões cristãs. Porque Lívia, como muitos daqueles seguidores de Jesus na época, perceberam que para ser cristão, nós devemos servir a Jesus, nós devemos seguir a Jesus e não exigir que Jesus nos siga, que Jesus nos atenda. Este é o grande mecanismo da vivência evangélica. Quando exigirmos, quando batermos, quando gritarmos, quando cobrarmos, não estaremos vinculados aos planos sacrossantos do Evangelho. Agora, quando silenciamos, mesmo que o coração doído, quando passamos para outra banda, mesmo caluniados, difamados, mesmo quando sacrificamos, embora a pedrada dilacere, é assim que nós, na solidão da dor, poderemos sentir a presença do amor de Deus, que jamais exigiu, cobrou de nós o que nós não podíamos dar, como não faz agora. Estamos na sala falando o Espiritismo na Rede Amigo, estamos ouvindo esse programa através da Rádio Nova Fraternidade, do site da FEAC, da Rede Amigo Espírita, porque o nosso coração pediu, porque algo nos convidou para adentrar nesse portal. E nós devemos pensar e sentir o porquê, para ser esclarecido, para ser consolado. Não tenhamos dúvida, para sermos abraçados, é com certeza. Agora eu posso estar aqui criticando, eu posso estar aqui duvidando, eu posso estar aqui menoscabando, desvalorizando, eu posso estar aqui simplesmente para cumprir uma meta, eu posso estar aqui para passar tempo. É assim que nós nos movimentamos na vida. Agora eu posso estar aqui porque eu estou desesperado. Eu estou à beira do suicídio. Eu estou sem perspectiva. Eu estou aqui por curiosidade. Cada um aqui de nós temos um motivo para estarmos aqui. Agora, de uma coisa, eu não tenho dúvida de afirmar. Nós estamos aqui porque Deus nos sustenta por amor. Deus está promovendo uma série de circunstâncias, como essa aqui, para dizer assim para nós: vinde a mim, meu filho, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O barco da nossa vida não está à deriva. Estamos todos sobre uma jurisdição sagrada, embora sejamos ateus, desconfiamos, duvidamos. A nossa vida é regida por leis sábias e que visam o nosso despertar. Agora, o marido faltoso é aquele mesmo homem que um dia inclinamos à crueldade e à mentira. Quem sabe o marido, a posição dele, fomos nós, as mulheres, os filhos que desviamos ontem e hoje temos que carregar esse fardo como se fosse um fardo
nós preferimos usar a palavra oportunidade, que está necessitado de compreensão. Se hoje o marido optou pela ilusão e por isso está proporcionando desilusões, olhemos para ele como um filho que precisa novamente ser recebido no peito, para ter leito, para ter carinho, para ter novas oportunidades. A família é a primeira célula da sociedade. Mata-se a célula, morre-se a sociedade. É a crise existencial, querido Arnaldo, que se vive na humanidade hoje, aonde que existe uma concorrência insana. Quem é o melhor dentro do lar? Quem tem mais dinheiro, quem tem menos oportunidades, quem é mais inteligente, quem é mais bonito, quem é mais sarado, quem faz a comida mais gostosa. Até nisso a gente disputa. Quem cuida do cachorrinho melhor? Meu Deus, para que disputar? Por vezes o melhor para a dor, a distância, o remédio, para que tenhamos a oportunidade de pensar em outras coisas, possamos esquecer as ofensas. Sim, passarinho, eu li sua frase muito rápido, porque ela chegou aqui no momento oportuno, mas nós precisamos de refletir sobre tudo isso. E Emmanuel se distanciou de Lívia por milênios. Vamos ler o livro há 2000 anos e refletir na dor desse coração e o tanto que ele se devota para nos ajudar hoje. No mundo espiritual, a sua falange de entidades continuam na toda a dinâmica de auxílio a nós espíritas que precisamos de compreender a importância de se estudar o Evangelho. E a gente vê pessoas discutindo assuntos que não têm a mínima eficiência, não têm a mínima produtividade, apenas se exalta-se fenomenologia. E até, diga-se de passagem, quero fazer Emmanuel até presidente do Brasil, mas eu vou continuar. E a esposa desequilibrada? Esposa desequilibrada é aquela mulher que, certa feita, relegamos a necessidade e a viciação. Pois é, meu Deus, amigos, vamos refletir com carinho. Assistimos uma entrevista de um filósofo muito famoso na sociedade brasileira. Numa entrevista a um programa de muita repercussão, em que ele trouxe um pensamento muito importante e que nós nos sintonizamos com essa ideia. A mulher nos intriga muito. O sentimento feminino mexe profundamente conosco, pela sua capacidade de perdoar, de abençoar, de promover vida, de tecer esperança, de fomentar uma alimentação superior, de nos inspirar na poesia da vivência evangelizante. A mulher se torna divina quando se promove, quando estabelece na sua intimidade o compromisso com a vida. Da mesma sorte, quando ela resolve entrar nos cipoais das dificuldades, ela tem um poder de destruição extraordinário. A mulher tem o dom, tem a mediunidade, mais sublimada do que o homem. E como a sociedade precisa
das grandes mulheres, daquelas que se tornam apóstolas, aquelas que se entregam à causa do progresso, como por exemplo, ou o maior dos exemplos conferido à humanidade por Maria Santíssima. Mas não podemos olvidar da condição do soerguimento de Maria Madalena. Aquele movimento que é capaz de transformar o mundo interior. Por isso, foi indagado a Emmanuel sobre a esposa desequilibrada. E essa esposa desequilibrada, a sociedade tem uma responsabilidade muito séria. Por ter relegado muitas dessas à necessidade e à viciação. O compromisso maior do homem, da sociedade e das mães é investirmos para oferecer bem-estar, paz, equilíbrio, novidade, amor, carinho, remédio, terapia, presença constante, incentivo. Porque a humanidade não vai se vincular aos planos maiores sem a presença de todas as mulheres. Não podemos abrir mão delas. O passarinho está dizendo assim no chat: errar é humano. Se a mulher desequilibrada se conscientizar e se perdoar a si própria, será sempre o primeiro passo. Pedir perdão o segundo. E o que efetivamente nos inspira, passarinho, é trabalharmos como aqueles seres que devemos amá-las, independente da condição que elas se encontram. Porque quem ama, no fundo, supera os desequilíbrios e não exige que haja perdão. Porque quem ama já estabelece, vamos dizer assim, o vínculo. Ele não se perde jamais em quimeras, em transitoriedade. Portanto, meu amigo, todos nós devemos voltar os nossos olhares para a solidariedade, para a troca, para o abraço, para a caridade. Caridade como é entendida no Evangelho. Kardec questiona na questão 886 do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade responde: benevolência, indulgência e perdão sempre. Queridos amigos, nós vamos trabalhar mais uma questão, porque o tempo está caminhando para o fim. Questão de número 5. Quem são os filhos problemas? Quem são os filhos problemas? Resposta: filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, desfigurando-lhes o caráter e envenenando-lhes os sentimentos. Então a gente vê, nós observamos aqui nesta resposta, fazendo uma vinculação com a questão de número 3, de número 4, número 3 que trata dos maridos faltosos, número 4, a esposa desequilibrada, portanto essa de número 5 que vem falar dos filhos. Emmanuel vem definir para nós que os filhos problemas são aqueles mesmos espíritos que prejudicamos, do mesmo jeito que o marido faltoso foram aqueles que dilapidamos. A esposa desequilibrada são aquelas que nós
deixamos pela beira da amargura, no cipoal da indiferença. Os filhos, problemas de hoje, são um grito de liberdade que todos nós estamos ouvindo na nossa intimidade, como notas de soerguimento de todo o agrupamento. Vamos refletir, porque o filho clama, o filho exige, o filho define, e muitas vezes os pais se veem em situações complexas para atendê-los e ao mesmo tempo viver um processo conflituoso na própria intimidade, se devem ou não devem, se podem ou não podem. Os filhos clamam, como jovens, por um novo mundo, que nem sempre podemos apresentar, porque estamos muito mais vinculados ao território do ontem, das nossas próprias quedas. Mas a partir do momento em que eles se movimentam em busca do progresso, eles estão nos guindando a caminhar com eles, dentro dos princípios vigorosos, e precisamos estar atentos, ombreando com eles as dificuldades, para quando eles solicitarem, quem sabe podermos apresentar as experiências que nós amealhamos com os nossos pais, com os espíritos venturosos, bondosos, com os benfeitores, com os anjos guardiões que efetivamente sustentam todo o agrupamento familiar. O texto aqui não vai falar deles, mas é necessário que nós, nesse momento, possamos efetivamente lembrar destas almas que nos auxiliam tanto no progresso, aqueles que se apresentam para nos inspirar na oração, aqueles que efetivamente vão nos conclamando para a frequência à reunião bendita, aqueles que nos fazem muitas vezes adquirir o livro nobre, esses benfeitores que nos inspiram a caminhar com os filhos para visitar os menos afortunados, aqueles que passam por dificuldade no caminho, aqueles benfeitores que muitas vezes nos inspiram nos momentos de confraternização, para que nós possamos nos vincular cada vez mais com os nossos parentes, com aqueles que fazem parte do agrupamento familiar, porque uma família, ela vai se engrandecendo a partir do momento em que o trabalho, a solidariedade e a tolerância se dinamizam. Por isso, além do horizonte das nossas casas, dos nossos lares, nós devemos efetivamente estabelecer outros vínculos para desenvolvermos a fraternidade real, para ampliar o nosso leque de relação, para mostrar pelo exemplo como podemos viver o Evangelho. Doutrina espírita é doutrina espírita cristã, ou seja, é aquela doutrina que promove o tempo todo, na nossa intimidade, o que vem a ser a responsabilidade com a humanidade. Sairmos para semear o bem, através do olhar, do sorriso, do afago, da mão estendida, do cobertor que se doa, da roupa que se divide, do pão que pode estar sendo dado para atender a muitas bocas esfomeadas. Eis a caminhada que todos nós devemos empreender. Por isso é que existe parentela corporal, para trabalharmos cada vez mais a parentela espiritual. Se o momento é conflituoso, é difícil, busquemos o amparo, busquemos a orientação, busquemos a educação a partir de nós mesmos. Com muita tristeza, vi uma palestra de um companheiro espírita que incentivava as pessoas
a lutarem pelos seus ideais, mesmo que tiverem que fazer quebradeira, mesmo que tiver que promover desavenças. E eu pensei cá comigo, meu Deus, aonde está Jesus nesse momento? O líder do silêncio, mas o amigo presente, aquele que não advogou em causa própria, que não foi fazer revolução no mundo. Aonde está Jesus, que amou e respeitou sua família tal qual ela era? Aonde está Jesus, que respeitou a humanidade quanto à própria ignorância que vicejava? Aonde está Jesus, que voltou para nós para dizer que estaria conosco até o fim, que nós tivéssemos esperança, porque Ele veio para vencer o mundo íntimo? Aonde está Jesus, que perdoou a todos nós porque não sabíamos o que estávamos fazendo? A lição do Evangelho é um grande projeto, meus queridos irmãos, que precisa de ser estabelecido no domínio dos corações, que inicia no cadinho purificador daquele ambiente que Jesus nos confiou, amigos, amigos pais, amigos cônjuges, amigos irmãos, amigos tutelados, amigos vizinhos, amigos primos, amigos sogras, amigos genros, amigos sogros, amigos noras, amigos patrões, amigos subalternos, amigos andarilhos, amigos animais, amigos natureza, amigos universo, a casa do Pai, amigos espíritas, amigos da grande rede de fraternidade, amigos que compomos esse programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, amigos espirituais, amigos Ismael, amigos Bezerras, amigos André Luiz, Sheila, Meimei, Fritz, amigos que estão enxameando, que estão dinamizando as falanges que trabalham nos núcleos espíritas, mas que trabalham também nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, nos templos dos mais variados, das mais respeitosas religiões. Amigos. E amigos representam tesouros. Que o poeta mineiro disse que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E aos amigos, nós interrompemos a nossa atividade de mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel com uma poesia do livro Antologia da Espiritualidade, dessa grande veleira, dessa alma bondosa, dessa mãe amiga Maria Dolores, intitulada Gratidão pelos Amigos. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida, no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos, e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas, de que preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme, pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém.
e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção e alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por tanta santa generosidade, da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus. Eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, espiritualidade. Obrigado, amigos da rede Amigo Espírita. Boa noite para todos. Que possamos estarmos juntos na próxima terça-feira com mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Até breve. Ave Cristo de Deus.